Olá guerreiros, olá guerreiras, logos na área. Agora são 2 da manhã, do dia 24 do 11. Perto do servidor acabar e sempre tem as reviravoltas, né? Deixa eu ver aqui. Eu tomei uns ataques fakes aqui, mas era de um farm, uma pessoa que eu decidi farmar, achei que estava fora do jogo. Mandou uns fakes, mas fake com uma tropa só. Só pra vocês saberem. Ponto. Então eu conseguia ver que não tinha nada demais e tal. Só apagar aqui esses relatórios. Tá muito complicado de ficar upando essas aldeias. Assim, chato, tá chato, tá chato. Ponto. Deixa eu aumentar aqui o que é a muralha. Tá, e o que eu quero falar nesse vídeo aqui? A gente talvez entre em guerra com a Rê, então eu vou abrir mão dessas defesas que eu tenho guardado aqui para enviá-las para as áreas de maior necessidade. Quais são essas áreas? São as áreas em que nós temos aldeias com uma grandíssima pontuação de defesa, de pontos de vitória. Então, deixa eu ver aqui. Alianças, pontos de vitória. Eu tô só mostrando para vocês, eu não vou comentar sobre porque eu não sei o que comentar sobre. Mas ó, a Rê encostou aqui, né? Mas eu não sei o que isso significa. Então assim, fica a critério de vocês também estudarem e verem o que isso significa. Vocês conseguem ver ao longo dos vídeos as diferenças que eles vão encostando, né? Aqui também, eu não sei, tá? Mas tem menos de 100 mil aqui agora. Aqui aumentou um pouco a diferença, mas eu não sei também o que significa, então fica a critério de vocês também entender. Eu estou fazendo um planejamento para que eu possa também conquistar algumas aldeias com grande pontuação. Já perguntei para o líder e estou vendo também, não só de conquistar, também para destruir aldeias com grande pontuação que são da GIF. Mas, de novo, o que acontece? Nós tomamos alguns ataques fakes, não ataques reais, da GIF, de um jogador. E isso levantou uma bandeira amarela, né? E já nos fez nos preparar para possíveis ataques. Não sei se algum jogador, eles têm algum plano de ataque e tal, e algum jogador queimou a largada e acabou nos alertando e tudo. Mas também, 2 pontos para dizer sobre isso. O que eu falei no último vídeo, eu mantenho, em relação a Rê. Eles não, até agora, não houve nenhuma hostilidade, eles fizeram as coisas em mérito próprio, etc, etc, etc. E nossa staff, nossa liderança, também nunca queimou esse pacto, mas também é ciente de que sempre há uma possibilidade de traição. E isso não quer dizer que você tem que tratar o adversário como se ele fosse um inimigo seu e um traidor. Nós temos o pacto de não agressão, nós respeitamos esse pacto de não agressão, nós, acima de tudo, respeitamos o adversário, né? Enquanto ele não queima o pacto, nós não podemos tratá-lo como se ele tivesse queimado. Mas precisamos compreender que sempre existe essa possibilidade. Por isso nós nos preparamos, etc, etc, etc. Mas é importante perceber a diferença no tratamento, a diferença na mentalidade. Você não pode tratar alguém que não te apunhala pelas costas como um traidor. Embora você possa sim entender que sempre existe essa possibilidade. Ponto. É injusto você tratar dessa forma. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver, vender. Eu tinha botado alguns itens para vender. Eu acho que já está perto da hora. 2h16. Não, que isso. Falta muito tempo ainda. 2h16. Eu achei que já estava 2,16. Falta 5h09. Não, muito tempo ainda. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só duplicar. Isso aqui é um jogador da Rê que eu quero depois propor para o líder, caso nós entremos em guerra. Esse foi o jogador que mandou os fakes e ponto, né? É um grande jogador. O herói dele nível 230. Ou seja, é um jogador que se a gente ataca, ele é o top 1 do servidor. É o top 2 de atacante, top 25 de defesa. O que eu penso aqui? Ele é o jogador com maior classificação de pontos assim em relação às aldeias. Ponto. O que eu acho conveniente? Atacar somente a ele, tá? Eu estou dizendo dos ataques reais.
né, perceber onde estão as aldeias dele e fazer múltiplos ataques, mas muitos mesmo, sabe? E ponto. Serão muitos alvos numa mesma conta, etc. E tal, tal, tal. Então isso vai demandar muita coisa. E pegar um grupo pequeno, separado, para fazer outras coisas enquanto isso. Mas é bom você sobrecarregar, né? Porque o que acontece aqui? Não tem como defender tudo isso, tá, gente? Não tem como. É absolutamente impossível. Mesmo com todos os artefatos e tal. E existem muitos jogadores como eu, por exemplo, que tem catapulta e não tem tropa. Se eu venho nessa aldeia aqui, ó, em Corinto, e eu fico pra destruir ela, tá? Eu posso mandar ataque com kata aqui, mandar fake aqui, mandar fake aqui, mandar fake nas outras, mandar fake de conquista ou tentativa de conquista real, seguindo alguns outros ataques em outras aldeias. Eu sei que a gente consegue quebrar metade dessa conta de quase em uma vez só, tá? Ou em 3 dias contínuos. Pelo menos quase metade. Isso aqui é um abalo, na moral, absurdo, tá? E esse seria um objetivo, tá? Iron Man, Phoenix, War. Eu reconheço esses nicks. Esse aqui não, mas eu reconheço esse aqui. Embora eu não tô lembrando muito de onde. Esse aqui também. Phoenix War. Enfim, já devo ter jogado algum servidor com ele sendo aliado ou adversário. Não tô lembrando agora. O ponto é que nós temos muitos lugares aqui que são relativamente perto. Jerusalém para lá. Alilai. Ó, esse aqui em Alilai. Maravilhoso. 23 quadras. Então, ponto. Isso aqui, por exemplo, seria um lugar para eu atacar de supetão, tá? Com as botas. Ponto. 3 horas e 24 sem as botas. Vamos ver com essa aldeia aqui. Vamos, feio. Vamos ver aqui. E aí, deixa eu comentar com vocês alguma coisa em relação a isso, para tentar ser claro, né? Eu gosto de ser claro em relação ao conceito das coisas que eu estou falando. Ó, 7 horas aqui vai dar umas 4, então é muito tempo já. Mas eu devo ter outros aliados ali perto. Por exemplo, tem qual é o nome dele? Aqui, eu tenho quem aqui? Tem o Richter, né? Que ele tem um pouquinho de tropa lá e tal, mas eu acho que ele não tem. Ele não tem. Um, cara, ele não tem. Na 5 aqui. O. Caramba, esqueci o nome. Jesus Cristo. Isso aqui, tesouraria. Eu vou falar com ele. Pra construir a tesouraria nessa aldeia. Pra poder usar as tropas aqui também. Pra me acompanhar. Mas ele não tem chefe também nessa aldeia. Deveria ter uns chefes aqui. Deixa eu ver. 19. Expansão. Ele não vai conseguir aqui. Roma 2. Roma 2. Tá, talvez dê pra reconquistar essa aldeia e ele ter 2 chefes ali. Só que, caramba, olha isso. Ah, eu não entendo não, cara. Eu não entendo. Mas não preciso entender. Deixa pra lá. Enfim, o que a pessoa tiver a gente tenta usar. Sem mudar muita coisa. Ponto, deixa eu tentar fazer mais umas catapultas aqui. É isso. Botei minhas tropas pra andar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Estou recolhendo algumas defesas em pontos que não são estratégicos mais. Para poder eu utilizar elas. Deixa eu ver se está vindo essa defesa. Só ali enviados. Deixa eu ver. Tropas a chegar. Bom, não tem nada a chegar. Eu não entendi. Será que ele mandou para...
Essa porra desse... Cara, isso aqui eu acho inacreditável, tá? Sabe? É umas coisas assim que eu acho realmente inacreditável. Você manda uma mensagem pra pessoa e fala pra ela redirecionar as tropas dela para a aldeia que tá do lado dela. E ela manda de volta. Aí eu sou obrigado a escrever e falar, pô, irmão, você não prestou atenção? É bizarro, gente. Tá muito desligado da realidade, pelo amor de Deus. Isso eu fico, como eu posso dizer? Carai, não sei, não sei. Eu acho inacreditável. Inacreditável mesmo. Como é que pode a pessoa cometer uma falha dessa? E não é às vezes, é toda hora. Toda hora tem gente fazendo esse tipo de merda. É brincadeira, cara. Ah, é muito, como posso dizer, frustrante. Esse é alguém. Não seja alguém que faz isso. Não seja. Nossa, é irritante num grau assim absurdo. E acontece toda hora. É um descaso, falta de atenção, é um monte de coisa. Aí chega uma hora que você vai pegando um tipo de ressentimento, de um ranço, em que você decide não enviar defesa para essas pessoas. Se a pessoa ela não demonstrar que ela tem um mínimo de conhecimento para lidar com as coisas, você não ajuda ela, você deixa ela se fudendo. Nem aí. Ah, que absurdo, cara, que absurdo. Eu mando a mensagem clara para ele enviar a defesa para alguém que está do lado dele, do lado, na mesma região. Ele me manda para o quinto dos infernos a defesa. Ah, que bizarro, absurdo. Mas, ponto. E é só isso, né? Eu vou... Ah, tá. Vou só comentar sobre a questão do... Eu quero pra ver outra aldeia já. Vou só comentar em relação a 33. Em relação ao conceito. Por exemplo, para relembrar vocês, eu estava falando da Rê, né? E para entender bem que as coisas não se contradizem. Por quê? Porque tem pessoas que estão já na staff há muito tempo falando não para tomarmos cuidado com a Rê, mas que nós deveríamos fazer alguma coisa com a Rê. Quando a Rê cumpriu e tem cumprido até agora, com a palavra, com o acordo e etc. Quem desfazer esse trato por mau caratismo, entende? Por mau caratismo. Mau caratismo eu quero dizer o seguinte: há outras estratégias que não envolvem nos atacar mutuamente, que não ferem pacto de não agressão, em que nós podemos concorrer ao título. Inclusive, o que eu levei para a staff foi que nós deveríamos destruir todas as aldeias de pontuação que podem ser disputadas. E aí isso impediria. Isso é a maneira correta de lidar
é a maneira honrosa de lidar com a situação. E aí, isso sim, forçaria eles, a caso eles realmente queiram ganhar, que eles vão ter que quebrar o pacto e atacar a gente. E isso tem que ser esperado. Mas esperar isso como uma possibilidade é muito diferente de tratá-los como traiçoeiros, como traidores. Eles não são. Até então, eles fizeram um jogo honroso. E não é que é preciso respeitar, é que você deve. É o certo, é o correto. Eles não cometeram nenhum ato que os coloque em uma condição de você desconfiar e etc. É meio absurdo fazê-lo, entende? Ponto. Aí quem é o traiçoeiro, quem é o maluco na história, é quem fica com essas desconfianças infundadas. A pessoa, ou as pessoas, né, os jogadores, a staff de lá, nunca fez nada contra. Ao contrário, até então, veio nos ajudando muito com as atitudes deles. Nós não teríamos ganhado da GIF sem a ajuda deles, e é importante ressaltar isso, entende? E ponto. Eles também se ajudaram, ficaram com áreas, nós deixamos áreas para eles pontuar e tal, mas no intuito de que eles teriam que assegurar essas áreas. Então tudo é uma faca de dois gumes. As áreas que nós permitimos que eles ficassem com elas, também são áreas que eles passaram a ter que defender contra a GIF, tirando um pouco da sobrecarga da gente. E foram áreas calculadas que nos permitiam continuar pontuando na frente deles. E essa outra estratégia agora, por exemplo, de quebrar as aldeias que a gente não consegue conquistar, também é uma estratégia que nos permite ganhar o servidor final. Ponto. Então, tudo certo. E eles têm que correr para poder conquistar e tirar essas diferenças para poder ganhar o servidor. Ponto de novo. E aí então, se eles quebrarem o pacto, ponto, é outra história. Mas até então, vai ser a única oportunidade que eles vão ter de virar o servidor. E nós estamos cientes disso. Mas é importante não tratá-los com essa maneira preconceituosa. E aí sim eu vou falar do conceito e o preconceito. O conceito ele é estabelecido por um conjunto de características, de circunstâncias, de comportamentos, e etc, etc, etc. Um conjunto. E aí vou botar um exemplo muito claro. Se eu andar com pessoas que roubam, que são mau caráter, que, enfim, eu estiver presente naquele grupo, eu vou ser olhado como uma pessoa semelhante às pessoas daquele grupo, né? Como se eu participasse daquele conjunto. E isto é o conceito, e este conceito está correto. A probabilidade de eu ser como eles é imensa. A probabilidade de eu ser conivente está implícita. A probabilidade de eu ter o mesmo caráter, a mesma índole, etc, etc, etc. Está tudo ali. Isto é o conceito. O que não é o conceito é você pegar um indivíduo com base nessas probabilidades, possibilidades, e tratá-lo como a consumação. Ou seja, se eu estiver no meio de bandidos, você pode entender que há uma probabilidade de eu ser como eles, mas você não pode me tratar como alguém como eles se eu não fiz nada. Ponto. A recorrência vai gerar uma maior certeza sua. A observação vai gerar uma maior certeza sua. Mas presta atenção, a observação, a constatação, que seria a experimentação científica. Ponto. Se em várias oportunidades vocês percebem que eu continuo andando com eles e eu sou conivente com aquilo ali, então ponto, você vai solidificando, né, a sua crença, né, o conceito de aquilo está correto. Ponto. Muito diferente de você nunca ter me visto na vida, me ver andando uma vez com essas pessoas e você me tratar como elas. Você não sabe por que eu estou ali, etc, etc, etc. Ou seja, o conceito não está errado, tá? Mas você tratar uma pessoa com base em poucas informações e numa ideia que você tem conceitual, tratá-las como a consumação daquilo é um preconceito, entende? Aquela pessoa pode não refletir. E o que eu quero dizer com esse papo aparentemente confuso? Que é exatamente isso que é exatamente nisso que algumas pessoas caem em preconceitos, em ideias fantasiosas. Nós sabemos o que a RE precisa para ganhar o servidor, mas eles nunca se comportaram de maneira de uma maneira que
Ai, nos faça desconfiar deles, ou etc, etc, etc. Não, eles nunca se comportaram de maneira desonrosa. Traiçoeira é a palavra certa. Eles nunca se comportaram de maneira traiçoeira. Então, tratá-los dessa maneira, imputá-los culpa em algo que eles não fizeram ainda, em base na possibilidade, na probabilidade, etc, 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 é um verdadeiro absurdo. É uma fantasia, é a calúnia, é a difamação, é um monte de coisa ruim, entende? Que diz mais sobre o caráter da pessoa que está fazendo essas caráter em relação à mentalidade, caráter em relação à visão de mundo, caráter em relação a como essa pessoa consegue enxergar a realidade, né? Porque é a fantasia da cabeça dela, essa projeção, que não é consumada e nem tem a, como posso dizer, e nem tem a, não é que não tem a possibilidade muito alta, mas que não tem vestígios de acontecer, uma inclinação ainda para acontecer. Do mesmo jeito, ponto, que obviamente deve haver pessoas lá que querem a guerra, que querem vencer, e aqui existem as pessoas que já falavam que nós deveríamos atacá-los primeiro para inibir a chance deles nos atacarem. Olha só que verdadeiro absurdo. Você começa uma guerra com base na possibilidade do outro te trair, então você trai primeiro. Entende? Eu não sei nem dizer se isso é desespero, se é... A falta de caráter aqui não é leviana. Não estou tentando usar essa palavra de maneira leviana. A falta de caráter é uma falta de equilíbrio, uma falta de senso. Você não faz uma coisa dessa. Você não cria uma justificativa de guerra com base na possibilidade do outro te atacar por uma fantasia da tua cabeça. Entende? Enfim. Mas do mesmo jeito que existem esses malucos aqui, existem esses malucos lá, com certeza. E do mesmo modo que o líder aqui veio coibindo e sustentando a posição honrosa, lá também devem haver jogadores que sustentam e criaram as outras estratégias de conquista de aldeias, de grande pontuação, etc. E estão tentando se aproximar da nossa pontuação, nos passar, etc. O que é completamente legítimo, repito. Então, é mais sobre isso. Eu queria falar sobre esse assunto, eu achei interessante de abordar isso, sabe? E que fique claro, né? Até então, a gente está se movimentando pelas possibilidades do que pode acontecer, mas seria desleal com eles tratá-los como traidores antes de um fato, né? E também seria estúpido esquecer que nós chegamos até aqui também por mérito deles, que eles têm a contribuição deles e que é a legítima tentativa deles de ganhar o servidor. E ponto, né? Não sei como se daria também essa quebra de pacto de não agressão, né? É feio quando o pacto de não agressão, depois de você ter um trato desse, você não avisar, ó, 2 dias aí a gente não tem mais pacto e vamos começar a entrar em guerra, ponto. Essa seria a maneira legítima, né? E ponto, vai vencer o mais forte, vai vencer o superior depois disso. Atacar de supetão, pegar várias vilas e não sei o que, é um ato de traição desleal, entende? Isso vai demonstrar um caráter medroso, inseguro, desonroso, etc, etc, etc. Que, com certeza, né? Também não reflete o conjunto inteiro, mas vai refletir a decisão que ganhou, né? E é isso. Vou ficar por aqui. Era isso sobre isso que eu queria falar. Um abraço. Valeu. Falou.